Deu? Taca a ficha? Beleza, então. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Paz de Cristo. Pra quem não me conhece, meu nome é Arthur Malheiros. Eu tô começando um projeto novo agora que acredito que Deus colocou no meu coração. E eu tô aqui nesse primeiro vídeo mais para apresentar para vocês mesmo e para vocês entenderem mais ou menos como é que vai funcionar o formato, tá? Bom, acho que antes de qualquer coisa, acho que faz sentido eu me apresentar para vocês me conhecerem. Interessante vocês saberem que não vai ser só eu falando nesses vídeos. Temos outros projetos, outras ideias que nós queremos pôr em prática. Nesse começo vai ser majoritariamente eu, boa parte vai ser eu falando. No entanto, outras pessoas vão fazer participação no canal e eu acredito que vocês vão gostar muito também. Acho interessante mencionar para vocês que se vocês vão começar a nos acompanhar, e sugiro que nos acompanhem, me siga nas redes sociais, me segue no Instagram, vai aparecer aqui no vídeo para vocês como que tá o meu nome certinho, me segue no Twitter, no TikTok e principalmente se inscreve no canal, dá um like, compartilha com seu amigo, que vai dar muita força e eu vou perceber, vou sentir esse apoio de vocês durante esse momento. Então, acho que antes de qualquer coisa, me apresentando, basicamente meu nome é Arthur Malheiros, eu tenho 23 anos, faço aniversário dia 18 de outubro. Apesar de não parecer, eu parecer ser um pouquinho mais velho, eu sou de 2000, né? Então, para mim fica mais fácil, digamos assim, eu calcular minha idade, né? Sou formado em economia, me formei recentemente. Eu basicamente cresci na igreja, né? Meus pais, o nome deles é Alexandre e Sueli, eles são pastores da Assembleia de Deus, eram, na verdade, pastores da Assembleia de Deus. Nós mudamos recentemente de igreja, nós fomos para Comunhão, Verdade e Vida, né? Que é a igreja que nós estamos congregando agora já faz um pouco mais de um mês. Eu pedi sugestões, na verdade eu não pedi sugestões, né? Eu conversei com alguns amigos no Instagram e pessoalmente também, que eu estava pensando em criar algum tipo de conteúdo. Sempre gostei bastante de diversos assuntos, por exemplo, mercado financeiro, formado em economia, né? Então é uma coisa que realmente me atrai, digamos assim, né? Porém, o que falou mais ao meu coração foi justamente falar sobre aquilo que o meu coração tá cheio, né? Que é Jesus, né? Então, o princípio desse canal, desse projeto, falar sobre Jesus, né? Eventualmente vocês vão me ver falando um pouco mais de um lado de ensinamento mesmo, né? De conhecimento e de explicar alguns conceitos para vocês, mas não vai ser só sobre isso, tá? O canal, nós vamos falar também de, por exemplo, de teologia, mas não vai ser exclusivamente teologia, não vai ser só sobre isso exclusivamente. Quero fazer um devocional, vou ter que abrir um outro canal. Não, não é isso. A ideia do canal é falar sobre Cristo, é falar sobre Jesus. Porém, o meu lado, como é um apego pessoal meu, eu gosto um pouco mais dessa parte de ensino, dessa parte de conhecimento, de dar aulas. Eu, por exemplo, cresci na Assembleia de Deus, né? Então sempre participei muito da EBD, por exemplo, da Escola Bíblica Dominical, como aluno e também como professor de adolescentes e de jovens, né? Então, esse é o meu chamado. O chamado é para o ensino e eu quero exercer o meu chamado e utilizar dessa plataforma que é o YouTube e também nas outras redes sociais como Instagram e TikTok para explicar alguns conceitos que eu acredito que na linguagem de hoje em dia, na linguagem utilizada por muitos teólogos, digamos assim, pode parecer um pouco rebuscado, pode parecer um pouco de difícil entendimento. Então a ideia é trazer um pouco desse conteúdo para vocês, um pouco dessas explicações, com base na minha crença, tá? Acho que é importante eu deixar isso bem claro nesse primeiro vídeo, que tudo que eu falar aqui no canal é fruto do meu entendimento como a Bíblia está sendo explicada. Tá? A posição que eu estou falando aqui não necessariamente vai refletir uma posição de uma Assembleia de Deus, que é onde eu fui criado, e não necessariamente vai refletir o que a Verdade e Vida, que é a minha congregação atual, pensa com relação a esse assunto. Tá? Eu acho que não vai ter muito debate com relação a acredito isso, não acredito naquilo, mas caso eventualmente tenha, acho bom
deixar isso claro. E sobre o projeto, como é que ele vai funcionar? Ele quer se fundamentar em principalmente 2 pontos. O primeiro é comunicação, porque o que nós percebemos hoje em dia é que, por exemplo, quando nós vamos falar de algum determinado assunto teológico, explicar determinado assunto, algumas, às vezes, palavras meio rebuscadas, às vezes algo que pareça ser normal no cotidiano, mas que na verdade a gente não sabe realmente ao fundo o significado, o que aquela expressão quer dizer, eu acho importante ter uma comunicação mais fácil. Ter uma explicação, o que exatamente isso quer dizer. Trazer um linguajar um pouco mais popular, mas não informal, né? Mas também não formal, erudito, nem nada do gênero, mas ser algo realmente que vá se comunicar com qualquer pessoa. Se você, por exemplo, tem formação, PhD, tem um doutorado e está assistindo esse vídeo, é para você entender. Mas se você não tem, se você eventualmente talvez não tenha, a pessoa não terminou o ensino fundamental, é para ela entender também, tá? É para esses 2 públicos entenderem. Então, a comunicação, ela vai ser um dos fundamentos desse canal e eu quero pegar muito forte nisso também, tá bom? Eu falei que seriam 2 principais fundamentos, né? O segundo seria o fundamento do esclarecimento. Por que esclarecimento, minha gente? Porque hoje em dia, o que eu percebo com o conteúdo que eu mesmo consumo às vezes online, ou que eu vejo, passa num TikTok da vida, passa no Instagram da vida, eu assisto, é que há muito entendimento raso ou errado com relação a alguns assuntos, tá? Então, o meu objetivo é esclarecer alguns tópicos, ou alguns versículos, ou alguns ensinamentos que estão presentes na Bíblia, mas que talvez seja muito abstrato para algumas pessoas, ou talvez elas nunca necessariamente se dobraram para entender e pesquisar o que aquilo realmente está querendo falar, o que aquilo realmente está querendo dizer. Ou, por outro lado, alguns termos, algumas expressões que são utilizados no cotidiano do cristão, que ele não sabe o que realmente quer dizer. Por exemplo, a gente está falando de aliança. Pô, o que é uma aliança? Que tipo de aliança nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Ou talvez soteriologia. Pô, falando de soteriologia, o que é isso? Soteriologia, para quem não sabe, é o estudo, por exemplo, da obra salvífica, né? Ou a obra da salvação, como que funcionou a salvação proporcionada por Cristo para nós. Né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como que funciona, algumas teorias, alguns pensamentos que se tem com relação a isso. Vamos falar também sobre escatologia, por exemplo. Apocalipse, né? Apocalipse, tem um pouco lá que fala também Ezequiel. Então, nós vamos falar sobre diversos assuntos que alguns podem até parecer um tabu. Eu vou buscar ser o mais bíblico possível. Não tem como você falar da Bíblia e você não ser bíblico, né? Você precisa dar suas referências, você precisa falar no que você está embasando. E esse é um princípio que eu vou utilizar enquanto eu estiver gravando esses vídeos e enquanto eu estiver falando com vocês, tá bom? Como vai funcionar exatamente essas gravações e publicações, etc. No início, tenho a intenção de publicar pelo menos um vídeo semanalmente. Tá? Então, vamos postar um vídeo por semana, eventualmente nós vamos fazer outros quadros, né? Então, eu tenho algumas ideias, não vou falar agora, tá? Porque é uma coisa que trabalhar um pouquinho mais e deixar um pouquinho dessa curiosidade, dessa ansiedade em vocês, digamos assim. Mas nós vamos falar sobre a Bíblia, por exemplo. Vamos falar sobre a Bíblia, então nós vamos ter uma série de vídeos que nós faremos durante 4, 5 semanas, dependendo do assunto, e nós vamos publicar vídeos semanalmente, né? Então toda semana, creio eu que na sexta-feira, principalmente, nós vamos postar um vídeo, vamos seguir dessa forma, tá? Eventualmente, talvez nós venhamos a mudar, talvez eu venha criar um outro conteúdo mais específico, um pouco mais curto, mas para um Instagram, por exemplo, explicando alguma coisa de, sei lá, algum fato histórico que aconteceu, ou fazendo um comentário referente a algum versículo, talvez, como se fosse um devocional, ou alguma curiosidade que eu descobri, ou que eu sei com relação àquele versículo, alguma interpretação que, porventura, no meu momento de devocional, Deus tenha me dado com relação àquela escritura. Então,
essa é a ideia, uma das ideias com relação a esse canal. Nós vamos começar falando sobre um assunto que eu acho que vai ser a base para tudo que nós vamos falar ao longo da existência desse canal, enquanto nós estivermos ativos e publicando esses vídeos, esses conteúdos. Então, Arthur, qual que vai ser a primeira série, sobre o que será o primeiro vídeo? Gente, nós vamos falar sobre bibliologia. O que é bibliologia? É o estudo da Bíblia, né? Então nós vamos falar sobre o quê? Bom, vamos falar sobre a estrutura da Bíblia, como que ela está montada, vamos falar sobre o Antigo e Novo Testamento, nós vamos falar também sobre a Bíblia hebraica e qual a sua diferença para a nossa Bíblia que nós utilizamos, nós vamos falar sobre um tema que é muito importante e talvez passe despercebido para muitas pessoas, que é o cânon. O que é o cânon? Basicamente, só dando um spoilerzinho bem rapidinho, por que os livros que compõem a Bíblia, por que eles compõem a Bíblia? Né? Então, por que eles estão lá? Por que são esses livros? Por que não são outros? Por que a Bíblia católica, por exemplo, tem mais livros do que a Bíblia protestante, que seria a nossa Bíblia? Ou por que a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, por exemplo, ela é ligeiramente diferente da nossa? Então, por que nós temos Bíblias ortodoxas de diferentes vertentes cristãs, por exemplo, que tem outros livros e outros não? Então, nós vamos falar sobre o cânon também, nós vamos falar sobre a inspiração da Bíblia, nós vamos falar sobre a sua importância, nós vamos falar sobre a sua história. Então, nós vamos falar sobre várias coisas com relação à Bíblia, que acho que um dos tópicos mais importantes para nós começarmos a história desse canal. Então, é basicamente isso. Acho que esse vídeo aqui é um vídeo só de apresentação, é um vídeo de introdução, para deixar claro mais ou menos como que vai funcionar e qual que é a minha ideia para esse canal e para esse projeto e para você me conhecer também, tá? Então, vou te pedir, se possível, por favor, se inscreve no canal. É um vídeo de apresentação, mas deixa um like nesse canal também, nesse vídeo, perdão. Me siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, que nós vamos postar conteúdo lá também. Tá? E me acompanhe, ativa o sininho aí para você receber as notificações quando nós postarmos um vídeo. E é isso, que Deus te ilumine em graça e paz e conhecimento. Até mais.